Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um momento de reflexão e meditação na Palavra de Deus. Você que já acompanha o nosso canal, não esquece aqui, dá o seu like embaixo daqui do vídeo. E você que está chegando agora, aproveita aí, se inscreve, dá um like, compartilha o vídeo. Afinal, muitas outras pessoas vão poder aproveitar, aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Afinal, nesses dias em que vivemos, estamos sendo bombardeados por muitos vídeos e de todas as categorias. Vídeos que, inclusive, estão na área religiosa. E, infelizmente, nós estamos sendo bombardeados por alguns vídeos que não são bons dentro da área religiosa. Ficou famoso aí um vídeo, talvez você tenha ouvido falar ou viu, que um pastor acabou oferecendo a cura do Covid-19 por uma oferta de R$1.000. Se você der uma oferta de R$1.000, ele então te dá lá um produto que vai curar você do Covid-19. É óbvio que isso causou um constrangimento, isso foi um prato cheio, né? Algumas pessoas atacaram, outras defenderam, mas existem algumas análises, né, por trás disso. Provavelmente essa foi uma resposta a um outro vídeo que um líder religioso provocou esses pastores que dizem que há cura nas suas igrejas. E aí esse líder estava dizendo assim: cadê essa igreja que diz que tem cura e não está curando as pessoas com Covid-19? Bem, é óbvio que essas palavras elas machucam, mas algumas pessoas se sentem um pouco mais nervosas e no afã de querer resolver esse problema, acabam resolvendo de maneira atrapalhada, né? Bem, assim como existem vídeos bons e ruins, hoje nós vamos meditar em um capítulo que é o primeiro capítulo de 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, que fala sobre bons e maus religiosos. É isso aí, é um capítulo que a gente vai meditar. Se você já acompanha o nosso canal, você viu que os dois últimos vídeos, eles trataram sobre os dois últimos capítulos de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro. Aí Pedro escreve uma segunda carta. Ela é pequena, ela tem 3 capítulos. Daria para condensar esses 3 capítulos e falar hoje aqui na nossa reflexão. Mas eu escolhi meditar em um capítulo. E no nosso próximo vídeo, na quarta-feira, nós vamos ver o segundo capítulo. Vai ser gostoso. Bem, isso ajuda a gente a absorver com mais calma a palavra de Deus. Afinal, ela é nossa luz, ela é nosso guia. Nós precisamos meditar calmamente sobre isso. Muito bem. Vamos então, você está com a tua Bíblia aí? Smartphone, um tablet? Eu estou com a minha Bíblia aqui, Nós vamos abri-la agora em 2 Pedro. Então está aqui, já abri a Bíblia em 2 Pedro. E aqui tem uma curiosidade, o primeiro verso que eu quero mostrar para vocês é exatamente o esforço de Pedro em fazer com que a palavra de Deus seja absorvida na vida da pessoa. Não é o nome dele, o nome de Pedro, o nome do pastor famoso. Não. Pedro está se esforçando para que a palavra de Deus esteja solidificada, esteja fundamentada em cada mente, em cada pessoa que está recebendo essa carta. Então eu vou ler o verso 15. Vamos lá? 2 Pedro, primeiro capítulo e o verso 15, que diz assim: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Se você ler desde o verso 1 até o 14, você vai ver que Pedro, ele parece que ele está se esforçando para que as pessoas se concentrem em uma linha de pensamento que ele está lá batendo. Olha, tem pessoas aí trabalhando com fábulas, com elementos mitológicos. A palavra de Deus é clara, Moisés é claro, os profetas são claros, as profecias são diretas. Então Pedro está se esforçando para transmitir essa segurança para outras pessoas. E ele está dizendo isso porque 2 pontos estão sendo tratados aqui nesse capítulo que eu vou ressaltar. Existem pastores que pregam mais de 2 pontos.
Eu vou trabalhar com esses 2 pontos porque eu quero fazer apenas um resumo breve de um capítulo para a gente poder meditar e absorver melhor esses ensinamentos, beleza? O primeiro tópico que eu quero ressaltar com vocês é a permanência e a firmeza da fé. Com a fé, eu posso desenvolver o meu crescimento espiritual. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, é verdade que se eu tiver fé, o resto vai vir tudo? Eu digo o seguinte, olha, o resto vai vir tudo, é difícil dizer, se você não se esforçar para que eles venham. E é exatamente esse o ponto. Pedro, a partir do verso 5, ele está dizendo que junto com a fé deve existir outras virtudes, outros elementos que constroem a nossa vida espiritual. Então, ao ler o verso 5, primeiro capítulo, hein? É esse aqui que a gente vai meditar. 2 Pedro, primeiro capítulo, verso 5 em diante, nós vamos ler 7 virtudes que Pedro acrescenta à fé para que nós tenhamos uma vida espiritual robusta, mais forte. Então vamos lá, a partir do verso 5 nós lemos assim. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então vamos ler de novo e vamos contar? Então vamos lá, hein? Por isso mesmo, verso 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Então vamos lá. A virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Quando eu tenho essas virtudes associadas à fé, agora fica mais fácil entender que uma vida apenas com fé não faz uma vida espiritual tão robusta. É necessário ter alguns elementos aqui. Pedro citou 7. Ele citou conhecimento, ele citou amor, ele citou perseverança, fraternidade. Essas virtudes, elas lembram uma palavrinha que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouquinho, que é uma palavra chamada pragmatismo. O pragmatismo, ele é mais ou menos definido assim. Você tem um conhecimento, você tem a teoria? Sim. Então, a pessoa que é pragmática, ela gosta da prática da teoria. Não basta apenas ter a teoria se ela não é colocada em prática. Então, a pessoa que é pragmática, ela já vai partindo logo para a prática. Ela é muitas vezes mal interpretada porque ela parece não demonstrar conhecimento, porque ela só quer fazer as coisas. Mas é justamente aqui o ponto onde Pedro vai dizer, para você fazer as coisas, você precisa ter um conjunto de virtudes. Conhecimento é um deles. É um deles. Então, o primeiro tópico do primeiro capítulo que eu quero ressaltar com vocês é que Pedro ele está dizendo o seguinte, precisamos fortalecer, robustecer o nosso crescimento, a nossa vida espiritual. Isso é muito importante e é a base para que as demais coisas possam crescer naturalmente. O segundo tópico tem a ver com isso daí. Por quê? Porque o segundo tópico tem a ver com a origem e a confiabilidade das profecias. Na época de Pedro, aproximadamente 33 a 35 anos depois da morte de Cristo, Pedro e os discípulos diziam, olha, eu sou testemunho ocular, eu conheço Cristo, ele disse que vai voltar, mas depois de 35 anos, Cristo não voltava. E naquele momento, religiosos de boa família, de boa fama, religiosos capazes, inteligentes, pessoas intelectuais, começavam a discutir com Pedro e os
outros discípulos sobre essa volta de Cristo. Afinal, ele não voltava. Essas pessoas elas estavam já começando a incutir elementos mitológicos que rodavam naquela época. Inclusive, nós que estudamos aí um pouquinho mais teologia, nós percebemos que alguns elementos mitológicos, eles são descritos no Apocalipse de João, uma besta que surge do mar. Esse tipo de figura, essa linguagem, besta que surge do mar, era uma expressão comum naquela época. Um elemento mitológico onde as pessoas contavam histórias e, dentre elas, contava-se algumas histórias de uma besta que surgia do mar. Muito bem. João utiliza isso no Apocalipse, mas vamos voltar aqui para 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Pedro está falando que Cristo vai voltar e não é para as pessoas acreditarem em fábulas ou argumentos muito elaborados sobre essa volta de Cristo. Vamos ler o verso 16? Olha aqui, ó. No verso 16 diz assim, ó, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo que ele não está inventando nenhuma coisa engenhosa sobre a volta de Cristo. Pelo contrário, ele está dizendo que ele foi testemunho ocular. Na sequência da leitura, se você acompanhar aqui, você vai ver que Pedro, lá no Monte da Transfiguração, ele está dizendo o seguinte, eu vi a glória de Deus, estava pousando sobre Cristo. E aí o que acontece? Naquela época, quando as pessoas tratavam desses elementos mitológicos e eram pessoas de boa fama, de boa família, essas pessoas, elas acabavam trazendo dois resultados para que Pedro pudesse falar o que falou. O primeiro resultado era uma imagem confusa e distorcida que o público tinha dos discípulos que estavam vivos e que falavam confiantemente, Cristo vai voltar. Eles começaram a entender que os discípulos estavam sendo egoístas, corruptos, estavam chamando a atenção para si. Eles estavam imaginando que os discípulos estavam com uma história difícil de ser engolida, né? As pessoas não estavam sendo convencidas. Afinal, 35 anos e nada aconteceu. E eles falavam, não, ele vai voltar, Cristo vai voltar. Então, isso trouxe essa imagem. Aí Pedro diz assim, pessoal, eu não estou preocupado comigo. Eu, inclusive, vi a transfiguração de Cristo lá no monte. A segunda coisa é que agora as palavras dos discípulos, que eram simples, olha, assim como a gente viu Cristo subir, ele vai voltar. São palavras simples, já eram também deturpadas. As pessoas, elas confundiam, porque já começavam a botar elementos mitológicos e dizendo que a outra besta que vive nos ares, e aí vai abrir a nuvem, e aí eles começavam a confundir as coisas, como é que Cristo ia voltar. Bem, isso chegou num ponto onde Pedro, ele disse assim, não dá. Pessoal, eu quero dizer uma coisa bem séria para vocês. E aí, quando ele reuniu todo mundo, pensando assim, olha, isso está muito confuso, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. E aí ele fala os dois versos mais famosos do capítulo 1. Vamos lá? São os versos 20 e 21. Os versos 20 e 21 do primeiro capítulo dizem o seguinte, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pessoal, isso é muito importante. Estamos terminando a nossa reflexão e eu gostaria que vocês entendessem que se a volta é de Cristo, a glória e a majestade devem pertencer a Ele. Não é sobre mim, não é sobre Pedro, não é sobre os discípulos que foram testemunhos oculares.
Nós temos que ser responsáveis com isso. Se a volta é de Cristo, a glória e a majestade pertencem a Ele. Nos próximos vídeos você vai perceber que o apóstolo Pedro ele ainda vai motivar as pessoas, dizendo que parece que a volta de Cristo está demorando, mas não está. Mas isso a gente vai deixar mais para frente. Continue conosco, no nosso próximo vídeo a gente vai se ver. Nós vamos fazer agora uma breve oração e vamos terminar. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela não veio por vontade humana, ela veio porque o Senhor iluminou os seres humanos para que eles pudessem escrever a Sua vontade. E no que diz respeito às profecias, nós acreditamos no Senhor. Todas elas foram cumpridas, só falta essa. Por favor, nos acompanhe, nos perdoe, que possamos também ser luzes e ajudar outras pessoas a acreditar na Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.